Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast das produções de Show Diário para matar saudades dos filmes das nossas vidas. Os meus amigos chamam-me Obé e hoje tenho comigo os meus queridos Hugo, Miguel Pité e André para falar dos Suspeitos do Costume, filme de Bryan Singer de 1995. Usually, when there is a lineup, there's only one real suspect. This whole thing was a shakedown. And there's no way they'd line 5 felons in the same room. But this is not the usual crime. The greatest trick the devil ever pulled He's here. was convincing the world I know he's here. he didn't exist. You've got to look beyond the usual suspects. I'm telling you, it's Kaiser Soze! There is no Kaiser Soze. Well, I believe in God. And the only thing that scares me is Kaiser Soze. Os Suspeitos do Costume ganhou a nossa pola interna aos Dark Knight, Memento, Eduardo Mãos de Tesoura, Jackie Brown e Annie Hall. Foi a nossa poll mais concorrida de sempre. Quando votámos, tínhamos 2 votos em cada um dos filmes, nos 6 filmes diferentes, e tivemos que fazer uma segunda e terceira revisão para chegarmos ao... Portanto, é possível que façamos estes 5 filmes no futuro. Eu acho que foi o Miguel que escolheu este filme. Yeah. Este filme é recheado de super estrelas, mas Miguel, diz-nos porque é que escolheste este filme. Olha, eu agora, depois de ouvir e não me relembrar da votação, quase que estou arrependido de ter sido este filme, porque na verdade. Não. Eu escolhi este filme porque eu achava que eu já o tinha visto à bué e que tinha curtido bué, e curti, é um grande filme, mas principalmente por isso, por eu saber que já o tinha visto à bué, o hype e o culto que há, os atores que são, então queria aproveitar para revê-lo agora, já um pouco mais maduro, e com outras consciências e a reparar noutros pormenores, e foi importante porque ao mesmo tempo deu para ver muitas coisas que para mim não, hoje em dia se calhar não me atraem tanto, mas para ver muitas coisas que são, sem dúvida, inspiração para milhões de filmes que vieram a seguir neste género de mistério. Yeah. Mas pronto, não vou alongar muito mais sobre estas coisas para depois Yeah. as nossas deliciosas categorias. Yeah. Eu adoro este filme, mesmo que o Miguel tenha encontrado cenas que já não sente tanto, eu continuo a adorar este filme. Mas André, diz-nos aí o que é que tu sentes? Eu já tinha visto o filme há bué de anos, não me lembrava bem dos twists. Sabia que era, especialmente do Benicio del Toro, tinha a imagem dele bem presente. Mas, por exemplo, não me lembrava nada do Chazz Palminteri como o lead investigator. Yep. E nem sabia quem é que era o Giancarlo Esposito na altura, estava mesmo à Nora. Yeah. Mas como filme, estou um bocado como o Miguel. Tipo, curti, mas não me deu aquele... Não me coçou aquela... como eu pensava que ia coçar. Mas é bom filme, é interessante, okay? Tem coisas boas, coisas memoráveis que marcam. Mano, desculpa, peraí, é uma coisa aqui só, eu tenho que interromper já. Eu nem reparei que era o Giancarlo Esposito, polícia, puto. Só agora é que eu estou a ver, puto, o gajo é de novo, puto. Yeah. E as feições dele mudaram bem, puto. Yeah. Mas pronto, desculpa, foi só uma parte. Yeah. Eu nem me lembrava que o Kevin Spacey entrava, para tu veres. Não, Só, foi. juro-te, só me lembrava do Benicio. Já não viste mesmo o filme há bem tempo. Yeah. Mas foi isso. Foi uma boa experiência ver outra vez. E então, Hugo? Eu lembrava-me deste plot twist porque tinha visto o filme nos últimos anos. Mas como vocês disseram, agora visto com outros olhos e depois de sabermos de outras coisas, não sei o quê, um gajo passa ali o olhar e com essas coisas na mente. Mas não deixa de ser um grande filme. E um dos... E eu lembro-me na altura, quando vi o plot twist, fiquei tipo, uau, o que é isto, meu? É este gajo, meu? Como é que é possível? Depois
Depois, há uma cena que eu curto bem, que é no final, depois eu digo na categoria. Mas é incrível como este ano de 95 está recheado de filmalhaços, meu. Está tipo Mostra, conta. 12 macacos, Ai, Seven, Kevin Spacey também faz a Seven neste ano. Também com twist. sério? Yeah. E também com twist, exatamente. E agora o Jumanji, aquele clássico What? da aventura de crianças. Espera, mas tens aqui dois brutais, que é o Hackers e o Waterworld. O Waterworld também. Os dois do mesmo ano. Yeah. E depois Hollywood tens estava on fire. Braveheart, Die Hard 3, Heat, What? Mentes Perigosas, o Desperado, o Before Sunrise, o Casino, o Toy Story, Casino também. Toy Story. Morrer em Las Vegas, GoldenEye, Bad Ai, Boys Muito bom. e o Drácula do Mel Brooks. Ok. Do Mel Brooks. Que adoro, E ainda acrescento o Desperado, Maré Vermelha, Jogos Quase Perigosos, a última caminhada. Esse cena é mesmo incrível. É brutal. Os anos 90 foram mesmo incríveis. Aliás, e foi o início do Vietnã no Benfica. Para quem não sabe quem é o Vietnã no Benfica, é uma fase bastante negra na história do Benfica que finalmente parece estar a acabar. Parece. Cuidado, não faças o Obé chorar. Olhei. Isto é um tema sensível. Mas para o Obé neste ano, digo-te que estrearam-se neste ano os Mamonas e também Disturbed, Limp Bizkit e Slipknot. Neste mesmo ano, todos ao mesmo tempo. Estrearam-se? Estrearam-se. Obrigado por esse momento cultural. Primeiro me mandaste para baixo com o Benfica e depois me mandaste para cima. Isto, enquanto isto tudo se não tiverem. Não vamos falar. Não vamos falar. Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa. Diz, Miguel. Não, vai. Hugo, o Seven vem depois ou vem antes deste? Boa pergunta, não reparei. É que eu vou explicar uma coisa também. Vendo este filme, eu acho que este filme é delicioso de saber uma vez. Porque ver este filme sabendo o twist e pior, passado estes anos todos de Kevin Spacey presente na nossa história, a surpresa não é tão grande, mas eu lembro-me quando eu vi a surpresa no Seven e quando eu vi o personagem que era o Kevin Spacey eu não o conhecia bem. E lembro-me que foi genial, porque eu fiquei mind blown completamente. E eu acredito que tenha sido o efeito exato aqui, quem viu este filme pela primeira vez na altura. Porque hoje em dia nós já sabemos do que é que ele é capaz, mas naquela altura ninguém conhecia muito bem aquele ator e o que é que ele era capaz, e ele é credível completamente. Eu acredito que isso tenha tipo um impacto enorme neste filme e na forma como ele é apreciado. Estava a ver que o Usual Suspects é em outubro e o Seven é em fevereiro, o lançamento. Então o Seven foi primeiro. Ainda dica, mesmo. Não sabia não. Maravilha. Super ano do Kevin Spacey. O realizador é o Bryan Singer, que também nos últimos anos tem estado em problemas do mesmo estilo do Kevin Spacey. O Bryan Singer realizou todos os X-Men iniciais do Hugh Jackman e fez aquele reboot do Super-Homem, Superman Returns com o Brandon Routh. E temos o Kevin Spacey, claro, temos o Gabriel Byrne, que na minha cabeça é o Satanás do filme com o Arnold Schwarzenegger. E recentemente fez o Hereditário. Não sei se vocês viram esse filme de terror. Não. Depois o Kevin Pollak, que é o Hockney, que está na minha cabeça, era o parceiro do Tom Cruise numa questão de honra. É o advogado adjunto do Tom Cruise no... Podes crer. You can't handle the truth. Podes crer. Entra também no Dias do Fim, é o parceiro do Arnold no Casino, e recentemente ele está naquela série do Marvelous Mrs. Maisel. Eu não sei se vocês veem essa série do Amazon Prime, é brutal, deviam ver. Não. Depois temos o Steven. O quê? Eu tenho uma enteada, acho que eu tenho tempo para ver essa série. Ela ia gostar dessa série, é Young Women Power. Ia gostar dessa série. É uma comediante feminina a tentar entrar no mundo da comédia nos anos
60 talvez. É bem da fixe, aconselho. Depois temos o Stephen Baldwin, que eu não sei o que é que ele fez mais para além deste filme, só sei que ele é um dos irmãos Baldwin. Os irmãos sem ser o Alec tipo, entram em vários e em nada ao mesmo tempo. Eles são tipo um Spectre. Tipo, Mas o outro irmão, houve uma altura em que eu achei que o outro irmão ia ser bem da fixe, porque eu adorava aquele filme, o Backdraft, como é que se O Alec. como é que se chama? Das Chamas, do Kurt Russell, que eles são eles são bombeiros. que eles são bombeiros. Mar de Chamas, não é? Mar de Chamas, Com o mau é aquele gajo do Anaconda também, como é que ele se chama? Que é o pai John Voight. John Voight, que é o pai da. Anaconda, também vamos ver esse aqui no podcast um dia. Com Ice Cube. Mas, Bé, Diz. espera, estava a dizer o quê agora, antes de interrompermos com isto? Mar de Chamas? O irmão do... Estavas a falar, o irmão, qual irmão? Espera, como é que se chama? O Kurt Russell tem um irmão mais novo, que é o Brian no filme. E o gajo é o irmão Baldwin mais pequeno. Depois temos o Super Benicio Del Toro. Eu adoro o Del Toro neste movie. Eu adoro sempre o gajo, esse accent que ele inventou para este. Flippy for real. Can you hear me in the back? O gajo é bem bom. Eu adoro o Benicio Del Toro. E depois temos o Chaz, que é o Giancarlo Esposito. É um super elenco. E é uma pergunta que eu gostava de vos fazer antes de irmos para as nossas categorias é sobre se ainda dá para fazer twists nesta era de internet, que é uma beca o que tu estavas a dizer, Miguel, de este filme é bem da fixe de ver a primeira vez, mas depois se calhar já não tem o mesmo impacto. Vais ver de maneira diferente a segunda vez, tipo o sexto sentido. Mas por acaso foi fixe. Eu vi com a Telma e a Telma estava ao meu lado a ver e às tantas eles estão a falar do Kaiser Soze e ela assim, quem é o Kaiser Soze? Essa pergunta foi brutal e saiu-lhe, eu tipo só me ria. Foi brutal. Por isso eu acho que tens razão. Ver a primeira vez é lindo, ver a segunda já é ok. Vamos ver. Sim, mas respondendo à pergunta do... É isso. Respondendo à pergunta do Bruno... do Bruno. Eu acho que é possível, mas antigamente não dependia tanto do teu commitment. E hoje em dia acho que depende exclusivamente do teu commitment. E mesmo assim, podes ser afetado por um spoiler. Mas eu lembro-me, por exemplo, recentemente em séries tipo Game of Thrones, isso, eu consegui não ver nenhum spoiler, mas tive que sofrer. O pessoal em geral respeita e diz spoiler alert. Antigamente não havia tanto esse cuidado. Agora sim, já é um bocadinho mais. Agora é um bocadinho mais. Mas eu acho que... É como estás a dizer, é preciso um bocado de dedicação para. Mas lembrem-se lá de um filme. Lembrem-se lá de um filme recente que tenha estado no Zeitgeist da informação que tenha um grande twist. Nós estamos a falar de spoilers, tipo, eu não quero saber o que é que aconteceu, mas e o Interstellar, não te lembras de saber o twist antes de ver o filme? Não, por acaso não soube. Tu achas que soubeste? Tu deves ter ido ler um Screen Rant. É isso. Os ratos do Reddit vão saber tudo. Mas é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é para pessoal como eu, que lê, que está sempre à procura de informação que não necessariamente sobre spoilers, mesmo sem querer, se estiveres no... Sim, claro. Claro, isso aí também. Estás no meio do lodo, podes te sujar, é fácil de sujar. E neste momento estávamos protegidos, neste momento em 1995 estávamos protegidos, quando éramos miúdos, descobríamos quando víamos a cena pela primeira vez, nem sequer sabíamos, íamos para a experiência, saber que isto vai ter uma cena que vai ser uma grande cena, e agora é bem difícil ter esse sentimento. É sem dúvida, mas por isso é que gajos como tu, se tudo correr bem e se for como deve ser, vão às antestreias, estás a ver? Eu tento sempre ir à antestreia exatamente por causa disso. É porque é verdade. É tipo, o people que investiga tem que estar lá quando o geyser explode. Ou não esperar muito, não podes esperar. Aliás, e aproveito para dizer que a primeira vez que for à Islândia,
Vou apadrinhar um Geyser Souza. Podes ver isto. Souza. Da merda de piada. Muito bom. Desculpem. Já tens mesmo uma enteada, já és papá, já tens piadas de papá. Dead joke. Yeah. A última referência antes das categorias: o Kevin Spacey ganhou o Oscar de melhor ator secundário com este filme, e só 6 atores, contando o Kevin Spacey, é que têm Oscars para principal e secundário. Jack Lemmon, Robert De Niro, Jack Nicholson, Gene Hackman, Denzel Washington e Kevin Spacey com este e com o Beleza Americana. Sim, senhor. Sim, senhor. Olha, o Beleza Americana também é um fixe. Pois é. É bem da fixe. O Beleza Americana é um filme que eu adoro e que eu sinto que com o passar do tempo o people começou a criticar bem mais, a não sentir que Vai ficar cada vez pior. Pois vai. Se o Kevin Spacey for acusado, vai ficar ainda pior. É mesmo amargurar, vai ficar mesmo saborzinho na boca a ver aquele filme. Mas é tipo um filme sobre voyeurs, uma cena que está cada vez mais. Há mais voyeurs hoje em dia, se calhar. Verdade, é. Não sei, realmente o meu centro de estatísticas de voyeur não Tu- deu reporte Puto, este tu mês. és um voyeur todos os dias no TikTok e no Insta. Isso é cultura voyeur hoje em dia. Certo? É verdade, é verdade. Mas Então isto é vamos, isto é um podcast sobre cinema, não sobre sociologia. Embora É uma sobre a arte. vida, meu amigo. É sobre a vida. Vidas da vida. Então vamos começar as nossas categorias. Como sempre, nós temos uma panóplia de categorias que vamos introduzir para avaliar o filme. E começamos, como sempre, com a nossa cena preferida. E hoje começo com o Hugo. Qual é a tua cena preferida, Hugo? Agora que estava a falar com vocês, eu lembro-me que a cena que mais me tocou quando vi a primeira vez foi a parte final, quando ele está a andar coxo e com o braço de lado e começa a ficar direito. Essa cena para mim foi, quando vi a primeira vez, foi que me puxou mais a atenção. Visto. E só que desta vez eu curti bué, já sabendo do twist, lá está, curti bué quando eles saem todos da prisão, quando são soltos, e o Keaton está a fumar à porta da esquadra e estão todos espalhados nessa rua, todos a olhar para o Keaton. Olhar, E ali aquela cena bué dramática e tu ficas a pensar, é aquele gajo, de certeza, toda a gente sabe que é aquele. E aí dá-se aí, para mim começa aí o quem é o Keyser Souza. E tu, André, qual é a tua cena preferida do filme? Cena por acaso que o Hugo falou do GIMP no final é fixe, mas a que eu curti mais e que me ficou sempre na memória desde sempre é a linha, o Police Line-Up, que nós somos todos a ser identificados. Pronto, e ela fala por si a cena, né? Tipo, pensam todos ao mesmo tempo, no mesmo sítio. Serem aqueles personagens que eles são. Há montes de curiosidades sobre esse line-up que depois vamos, Há bué para dissecar, estás a ver? Nem sei por onde começar nesse line-up. Mas é essa a cena que eu prefiro. Posso dizer isso. Nice. Miguel, qual é a tua cena preferida? Olha, antes de mais eu quero só te fazer uma pergunta a ti, Bruno. Quais eram os medicamentos do Kevin Spacey neste filme? Medicamentos? Não sei. Sangue de criança. Pfizer. Pfizer. Desculpa. Vai acabar. Quis dizer, tipo, aquela cena do sangue de crianças, Adrenochrome, como é que chama aquilo? Adrenochrome. Adrenochrome. Bem, a minha parte, eu tinha posto o line-up também, porque é icónico. E tipo, não, tipo, se tu vês uma referência a este filme, é sempre com essa imagem do line-up. Foi mesmo que eu escrevi o line-up e o interrogatório, icónico. É mesmo icónico. E a cena, tipo, saber que há muita coisa naquele line-up que foi improviso deles, ainda dá mais piada, sabendo também que há ali muitos atores que na altura ainda não tinham o estatuto lendário que têm hoje em dia, mas tu veres aquilo e saber, este bacana já tinha aquele skill, já tinha aquela... Pá, temos ali vários, mas o Benicio, por acaso, sou como o bebê também, é um ator que eu adoro, e vê-lo assim tão novo para mim é bem engraçado, ver tipo o início da viagem dele.
Se bem que eu estava-me a perguntar agora, o que é isto será que isto é antes do Delírio em Las Vegas? Não sei, saberemos depois. Mas é? 3 anos antes. Ok, boa. Delírio em Las Vegas também. Irá para a votação. Pois é. Depois, tinha aqui também, o line-up é óbvio, mas eu gosto da parte antes do line-up, em que eles vão buscar cada um. Tipo, e aí, porque isso é um pormenor bem bom e bem feito, que é, para contar, eles são vários personagens, e talvez dissecar ou ir a fundo em cada uma das personagens seria difícil, mas esses pequenos momentos deles apanharem-nos, que duram por vezes nem mais de 30 segundos, mas tu percebes a personalidade de cada um deles logo. Yeah. Só, tipo, o Benicio, aquele jeito, ele a andar, só ele a andar, tá, não é? Yeah. O Hockney, tipo, sempre bem mal disposto, sempre bem refilão. Pronto, acho que é bem importante e acho que é fixe porque num curto espaço de tempo eles mostram-te as personagens todas e conseguem dar algumas camadas às personagens. Isso muitas vezes é difícil de fazer. Pronto, e são esses dois elementos que eu pus. Eles nunca foram buscar o Spacey, o Verbal. Foi não? Yeah, ok. Não me lembro, pelo menos. Não vão, não. Eles não vão buscar. Ele aparece logo, o filme começa com você detido. Não é? Pois é. A primeira vez que vemos o Verbal, é ele. Está lá dentro, não é? É. Não, nós vemos ele quando eles estão a andar para o line-up. Pois é. Eu acho que aparece ele. Eu acho que ele é o primeiro da fila que vai no line-up. Não, mas pronto, aquilo mal acaba tipo a cena de recap do navio. Há um fade e tudo, e vai para uma imagem do Verbal na mesa com os dois polícias de lado a serem interrogados. Certo. É a primeira imagem logo. É onde ele dá a declaração inicial em que o Ian não acredita e por isso é que ele quer falar com ele. Exatamente. Eu pus as mesmas que vocês, só acrescentei, tirando o line-up e a revelação final, claro, da caneca a cair e a narração e os cortes e ele a perceber finalmente o que é que se está a passar. Eu pus o espaço, quando eles estão no barco, eu pus o espaço em que aquele gajo que está preso, que é o gajo que sabe quem é o Keyser Söze e que nós depois descobrimos no fim que é o que estamos lá para fazer, é para matar esse gajo para ele não se chivar do Keyser Söze. O espaço em que nós o vemos pela primeira vez assustado. I'm telling you, it's Keyser Söze. O espaço até ele morrer, esse espaço, essa cena toda em que eles estão no navio, em que há planos na primeira pessoa, em que nós começamos pela primeira vez a perceber que vamos conhecer quem é o Keyser Söze, porque ele dá tipo a sensação que é ele que nós estamos a ver na primeira pessoa. Eu gosto bem dessa cena. E com isso passamos para a categoria número 2, melhor quote do filme. Não sei se vale a pena nós fazermos esta categoria. Há algumas frases boas, mas é só porque a frase principal do filme ficou para sempre. Mas pronto, essa então nem vale a pena nós. Pronto, já agora diz, qual é a frase? Alguém tem que dizer: The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. And just like that, he's gone. Eu pus aqui, há umas que eu gosto bastante parecidas, não é? Se calhar não tão. É que essa frase é uma frase que dá para levar para a vida, não é? E aqui estas, por exemplo, eu pus. Exato. Eu pus aqui: One cannot be betrayed if one has no people. Quando ele está a contar a história da casa people, que ele mata a família. And the cold-hearted mesmo. E também pus I believe in God and the only thing that scares me is Keyser Söze. Isso é brutal. Ainda há outra do Verbal, também mais para o fim, em que ele diz: How do you shoot the devil in the back? What if you miss? Essa era das que eu tinha aqui. Quem é que tem mais? Tenho uma do Keyser que é I'm a businessman now. You know my name, but who are you? You know my business, but not what I've sacrificed. Isso é de quem? Forte. Eu não lembrava dessa frase sequer. Isso é de quem? É do Keyser Söze. Não, do Kobayashi. Sim, deve ser. Nós temos alguma frase do Keyser Söze? Temos alguma frase do Keyser Söze na primeira pessoa? Temos no início. How are you, Keaton? Yeah. I can feel my legs.
Eu acho que deve ser o Kobayashi, André. O tipo o advogado do gajo, não é? Deve ser. É que mas essa frase que tu disseste do The Greatest Trick, o argumentista diz que apareceu por acaso, que tipo foi uma inspiração que lhe deu, mas a frase já existia, era de um poeta francês, ok? Mas é engraçado que esta frase É sim, mas pode Tá no- acontecer, pode calma. acontecer, pode, eu sei, essas cenas podem acontecer, mas esta frase está também no filme do Schwarzenegger, Os Dias do Fim. em É que com. The padre- Greatest Trick que é the Devil Que é Ever com, Pulled. que é com o Gabriel Byrne, Yeah. que é o Satanás, e o Kevin Pollak, Exatamente. que é o parceiro do Yeah. Arnold. Um filme que me marcou Temos muito mais. quando era criança. Sério? Não me lembro muito desse Esse filme teve bem impacto em mim. Impacto Yeah, na eu também altura. gostava Achei, bem. tipo, Também gostava primeiro, desse filme. Mas chama esse filme? Dias do Fim? eu não era um registro que eu estava à espera de ver os Schwarzenegger na altura. Acho que foi por isso. Tipo, eu devia pensar que ia ser só mais um filme de tiros. Porque ele estava. Porque é a primeira vez que vemos o Arnold tipo meio abatido, né? Com Yeah. tipo estragado da vida, a velho. beber, cansado, tipo Olha, não me batido. lembro desse E filme. muitas vezes eu confundo esse filme com outro na altura que era o Estigma. Yeah. E também entra o Burn, achou aí? Pois, eu estou a confundir, se calhar. Agora já. Eu sei que o Burn entra num filme de terror que eu gosto muito, que é o Deliver Us From... O Hereditary. Não, se calhar é esse. É o Stigma, yeah. Ok. Então ele fez. Ai, o caraças. Ele já fez bem vezes de diabo. Yeah. Pois, pelos vistos. Mas nesse Stigma faz de padre. Pois é, ele é o padre, exatamente. É de 99 esse filme. Eu gosto também, Yeah. por acaso. Perdão, não é o Como Kaiser Soze que disse a frase. I'm a businessman now, you know my name, but who are you? You know my business, but not what I've sacrificed. É do personagem do Gabriel Byrne, o Keaton. Yeah. É. Quando eles estão na jaula, acho eu. Porque ele é um Pois deve bacana ser. que vê-se que se sacrificou bué para deixar a vida, mas não está a dar. Está difícil, yeah. Ele quer deixar a vida, mas a vida não lhe deixa a ele. Como a Amadora. Yeah. Exatamente. Então, próxima categoria é o Mantorras. Quem é o Mantorras do filme para vocês? Joga só 5 ou 10 minutos, mas impacto máximo. Para mim é o Arkosh Kovacs. É o Kobayashi. Não? É Esse. o gajo gajo que está todo queimado a dizer o nome. Kaiser Soze! Ok. Ele só aparece é o gajo que diz a informação Kaiser Soze aos polícias, no fundo. Yeah. Yeah, e faz o Giancarlo. retrato dele. Yeah. Eu acho que é o Ele é que faz o Arkosh retrato. Kovacs. É o único nome aqui que eu não estou a É esse perceber. mesmo. É esse Eu mesmo. tinha posto o Kobayashi, por acaso. Também eu. Kobayashi também é incrível, né? Mas, assim, lá está, mais uma vez, na perspectiva de mantorras do jogo, tu acho que acertaste. Uhum. Porque é basicamente nem um minuto, se calhar, de Tem fala. antena, né? Yeah. E é importantíssimo. Eu gosto bem do pormenor do Giancarlo Esposito. No shit. O gajo diz quando ouve ele falar do Kaiser Soze. Yeah. Eu pus o argentino que está preso no barco. O gajo também. só do medo do gajo de chamar o Kaiser Soze e depois. O que estava a ser smuggled, basicamente. Yeah. Pigeonhole. Muito bom. E tu? mas é bom. Eu pus o Kobayashi. Pete, eu não sei dizer o último nome dele, mas Postlethwaite. Postlethwaite. Yeah. Postlethwaite. E ele tem uma postura bué. Por acaso tem bué bom ar ali para o Kobayashi, para o papel do Kobayashi. E o Spielberg, eu depois fui à procura do que é que ele fez. Ele fez o Parque Jurássico também. Acho que é o 2, tenho certeza. Yeah. E o Spielberg dizia que ele era o melhor ator do mundo depois de trabalhar com ele. Por isso, Eu também. Ele podia ser muito bem o bacana do ex, é aquele gajo. Yeah. Porque é aquele gajo que tipo, nós vemos na vida toda, estás a ver? E não sei o não nome. não sabes dizer o nome sequer. Foi a primeira vez que eu vi agora, Yeah. Postlethwaite. Não sabia. Eu também não sabia o nome dele. E por isso é que eu tenho na próxima categoria. É aquele gajo. É um ator que todos conhecemos, mas não sabemos o nome. Esse sem dúvida é um.
Mas há aqui vários, aqui, se me permitem, Yeah. aqui do eixo é aquele gajo, o inspetor, né? O Chaz inspetor. Palminteri. Eu não sabia o nome do Chaz. Ok, Ok. pronto, mas eu sabia, por causa do Bronx Tale, que eu curto bem esse movie, Claro, Bronx Tale. mas o Redfoot, que é o mal da máscara, Também tem esse. eu só sei isso. E do Pulp Não. Fiction. E do Pulp E do Fiction. Pulp Fiction, exatamente. Nunca soube o nome deles na vida. E, na verdade, vou ser sincero, o Keaton, para mim, também era o eixo, é aquele gajo, porque eu não me lembrava do nome dele nunca. E eu só conheço basicamente para aí 2 filmes que são aqueles que nós falámos aqui. Yeah. Mas o Foram mal do boas Mask, escolhas. O mal do Mask, o Redfoot, e ele ser o violador do Marcelos no Pulp Fiction é mesmo brutal. yeah. Essa parte, tudo mais. Temos mais alguém para o Redfoot. esse é aquele gajo? O Redfoot é o gajo que vai ter com eles para lhes dar mais um negócio. Um negócio que dá para o torto Yeah. dos seguranças. É o Mas gajo- Redfoot é é o o nome do contacto. personagem ou é o É o nome nome do do ator? personagem, é o nome do personagem. personagem. O Ah, contacto deles da Califórnia, acho eu. É o contacto Yeah. deles na Califórnia, do McManus. É com eles que eles trocam os diamantes pelo dinheiro, mas depois ele diz-lhes: Olha, tenho aqui mais este trabalhinho, se vocês Yeah. quiserem. está o- aqui. Peter Green. Yeah. Que não está acreditado no filme, pelos vistos. Pois não. Sério? Yeah. Yeah, não. Bem, Eu pus também o sargento do Claro, Peter Green, claro. Sargento Jeffrey Rabin, que se chama É o Ben- outro. É o outro, não é o é o que está. Aliás, o Chaz está no escritório dele. Já sei. Se chama Já sei quem é. esse ator chama-se Dan Hedaya. E eu lembro-me dele por causa do Mulholland Drive. O gajo é o quando os gajos vão dizer This is the girl no Mulholland Drive e o Badalamenti cospe o café e o gajo é aquele que se levanta e começa a gritar e diz This is no longer your film. E essa cena é brutal. E fez de vilão no Comando do Schwarzenegger, mais uma vez. Lindo. Não me E lembro. também entrou no Alien, pelos vistos. E era do Cheers. Olha, não fazia nem que era do Cheers. lindo. Como é que era a música do Cheers? And everybody knows your name. Dun, dun, dun. And they always glad you came. Ora, então. Tu Dicas puseste que quem, não Rob? envelheci. Não acrescentei mais ninguém. Não? Eu fiz os. Não, tenho o Redfoot e tenho o Kobayashi. Ok. Dicas que não envelheceram bem. O Giancarlo, Vou só. olha para aquela cara. Estou a brincar. Pô, o Giancarlo mudou mesmo as feições, pô. Eu fico totalmente surpreendido. Mas a cena é que. Quantos anos é que o Giancarlo tem neste filme? Eu não sei quantos anos é que ele tem, mas é só Calhar porque ele tem para passaram. 18. É só porque passaram 30 anos, né? Yeah. Quase 30 anos. Yeah. Ele é de Giancarlo 50 mudou mesmo. ele é de 58. Cenas que não envelheceram bem. Tem aqui algumas. Eu também tenho algumas, mas vou só mandar assim para a discussão o Spacey e o Singer e estarem acusados de assédio sexual os dois. Yeah. Eu quero bué desprender-me disso porque não sou não sei se Será vocês sabem, o homem mas da eu arte. não sou advogado de defesa de ninguém, mas os rapazes ainda não foram acusados, mas é bem difícil um gajo desprender-se de acusações de abusos sexuais. Claro. Sim, Eu adoro mas o Kevin Spacey. Ainda por Eu cima, adoro o Kevin Spacey e não consigo. Eu nunca mais consigo olhar para o Kevin Spacey da mesma maneira. São mesmo bués acusações. Yeah. Bué, E assim, não sei se- o Kevin Spacey estava só a tocar aquele bandolim, puto. Nem sequer estava a fazer nada, puto. Então, Como assim? Eu não sei o que é que estás a as dizer. acusações dele é de tocar o bandolim. É tocar o É só bandolim. isso. Não vamos falar disto aqui. Não é só isso. acho que- supostamente os outros atores também disseram que ele e o realizador tinham comportamentos um bocado predatórios e inapropriados durante as filmagens. Tanto Mas que o deste Brian, deste filme, tanto que o realizador tinha um namorado de 17 anos, uma coisa assim, na altura,
E o Spacey andava lá metido também com o rapaz. Segundo o Gabriel Byrne, estás a ver? Isto foi com o Gabriel Byrne. What? Ai, putz, isto é mesmo. E o Pronto. pior é que Jet set. a maior violação de sempre do Bryan Singer foi aos X-Men. Agora imagina, mano. Não, mas é sempre bem difícil separar o artista da pessoa. E nestes casos assim, mas pá, vale o que vale, tipo, a interpretação deles do Kevin Spacey então é flawless. E estamos a avaliar o filme. Não Exato. Mas eu tinha deixado essa discussão para as lições de vida, a separação da arte e do artista. Mas há alguns casos onde é mais fácil fazer essa separação. É só porque o Spacey, bué da papéis que nós adoramos do Spacey, é de ser bué da isto. creepy. É verdade, é verdade. Então se nós acharmos que ele é bué da bom a ser creepy como ator, porque ele é mesmo bué da creepy, É verdade, é fica verdade. bué da difícil fazer essa separação. Estávamos a falar off the air sobre aquela cena que ele fez do Frank Underwood depois de descobrirem a cena toda e cancelarem a série. Ele ainda gravou aquela cena You Need Me. You Need People Like Me. Ele fez tipo ainda bem, no não- personagem não Frank vejas. Underwood dizer basicamente, pá, vocês estão aí a acusar, mas vocês precisam de mim, vocês adoram-me. Mas em personagem, em vez de tipo de se defender, fez uma cena de personagem de Frank Underwood. Como se É horrível. ele fosse mesmo mais bem representado pelo Frank Underwood do que pelo Ok. Para ele próprio. yeah. Kevin Spacey. Mas eu tinha aqui Mas outra sim. coisa para as dicas que não envelheceram bem, que é o mijo do Kaiser no início. Porque quando a câmara passa, tipo, segue o sentido Ele já está a contrário fechar. já está a fechar e tipo vê-se mesmo tipo aquele. Nós somos homens, nós sabemos como é que urinamos, né? E Exatamente. sabemos que o último fluxo não é tipo como estava na mangueira. Não é estás a ver? cavalo, não é cavalão. Nem pensar. E aquilo estava uma mangueirada do caraças, não E pode é ser. verdade. Não Olha, pode. e por acaso ainda bem que disseste isso. Porque parece-me que, tendo em conta a sequência, depois quando no final o plot twist, isso está, antes ainda de saber o plot twist, mas o Kevin Spacey está a imaginar o que viu, parece que não bate certo. Tipo, a forma como o Keaton está já levou o tiro, e nós vimos antes que ele depois pega fogo e o gajo apaga o fogo com a urina. Yeah. E ali parece que não acontece isso. Eu por acaso reparei nisso. Mas pá, para mim uma coisa que também não envelheceu bem foi a edição e o som e a sonoplastia no filme. Há momentos aqui que tem silêncios muito awkward, man, que eu não percebi. Tipo, por exemplo, quando eles vão buscar o Keaton ao restaurante, depois levam-no e depois voltam a filmar a advogada e está o som marado, sem essa música, cena e é ela bué diz só, Essa cena ela é- diz só, ok, Oui. passa não. Yeah. Eu estava, what? O que é que se passa? Esse espaço é bem estranho. Yeah. Esse regresso à mesa é bem estranho e não serve para nada. Yeah. Mas há assim alguns momentos em que a música para abruptamente e tipo fica, eu não sei se é uma escolha estética, deve ter sido, obviamente, mas pronto, a mim não me soa assim também, é das poucas Será coisas. será que ele que o Bryan Singer estava-nos a tentar dar a possibilidade de que ela fosse o Kaiser Soze e é por isso que passamos mais um tempo com a. Pois, talvez, também, pode Mas não- ser. Qual é que foi o não é muito budget bem. disto? Porque realmente até a explosão era um bocado manhosa. 6 milhões. Yeah, Ah, 6 milhões Ah, e dá para pagar o cast, se E calhar. foi filmada em 35 dias. Oh, os, muito ah, bom. o cast, em vez de ter salários altos, preferiram acreditar no filme e ficar com back-end. Se o filme fosse bem sucedido, eles recebiam da bilheteira. É bom, pronto. Foram espertos, porque o box office foi 24 milhões. Pois, Naquele ano. 60 e tal worldwide. Yeah. lindo. Pô, e tem um grande rating no IMDb, 8.5. Yeah. É o que eu Mais digo, uma. eu costumo dizer que este filme, eu gosto bem de ver filmes assim, que é tu, depois deste filme há bué de filmes com bué de partes inspiradas neste filme. Yeah. Lá está. E Mas este se filme calhar- também é um bocadinho, mas também ele próprio é um bocadinho inspirado pelo Tarantino e pelo início do Tarantino. É tipo aquele género de muitas tipo Jackie personagens, Brown, muitas personagens com muitos atores conhecidos a fazer um policial.
Yeah. Um thriller policial, yeah. Mas já, esta fase do início dos anos 90, com estes tipos de filmes, marcou bué outros filmes. Yeah, Outra estava cena que não aqui a ver- envelheceu bem que eu pus aqui. Não Diz. diz, André, diz. Não, se calhar vou guardar para outra categoria. Ok. Não sei se hoje em dia se um filme hoje em dia contava uma história sobre matar os próprios putos. Sobre o Kaiser Yeah. Sousa. Não sei se a história. Infelizmente, se- porque é assim. Eu tenho isso nos plot acho que é- holes. Acho que sim, na boa. Vamos fazer perguntas sobre isso nos plot holes. Nice. Eu acho que Nice. eu não sei se conseguiria ver esse filme hoje em dia, mas é mesmo triste que não haja, porque é bem importante. Tu saberes que o Kaiser Sousa faz aquilo, é mesmo É tipo, capaz este de cano é tudo, o yeah. coldest motherfucker de Yeah, sempre. yeah, yeah. Não, Yeah. há aí Cold Motherfuckers hoje em dia. E depois eu pus outra cena que nós já tínhamos falado aqui, que é o filme é brutal, mas nunca mais é a primeira depois da primeira vez nunca mais é a mesma cena. Eu adoro o filme, mas nunca mais é a mesma cena. É isso, tem conteúdo bada bom, mas depois a forma pode não ser perfeita sempre. Tenho aqui outro. Tinha Diz o- outro que era o sotaque do Kobayashi, que é, segundo o realizador e o argumentista, é suposto Kobayashi ser paquistanês com nome japonês. E ele estava com um sotaque um bocado estranho. E eu não tive coragem de falar sobre isso, de acrescentar isso, eu não tive coragem de escrever, porque eu não tinha a certeza, mas eu Yeah. acho que ele está um bocadinho pintado de castanho. E depois, sim. Acho que está um bocadinho brown face. Yeah. É assim, eu não sei porque ele é daqueles bacanos brancos, mas bué de escuros. Tipo, não sei explicar. Yeah. É Obrigado. aqueles caras que apanham uma beca de sol e fica Sim. escuro, sabes? Não Sim. sei se pode ser Pode isso. ter ido também. ao solário, yeah. Pode ter ido ao Eu acho que ele solário. tem sangue índio. Sangue índio. Yeah, E por acaso depois pode ter, pode. o Solário, pois, o Solário não pode ser blackface neste caso. Estamos a falar do Pete Postlewaite, né? Sim. Yeah. Eu acho que ele tem a cena índio. Possível. Pode meter, mas. Podia passar por. Pausa. João Baião. Pá, para mim, a pausa João Baião não existe concretamente uma pausa João Baião aqui. O que existe é aquela parte, desde que eles matam o Saúl, que era aquele joalheiro, se não me engano, Yeah. né? Desde aí até à parte final do barco, eu acho que há aí partes, sim, um bocadinho mais moles, mais molengas, Aham. em que desviei o olho algumas vezes. Mas não é propriamente um João Baião, porque nunca chega a ser assim tão... Estás a dizer que o interessante. Paz do João Baião é o filme que não te dá pica nenhuma. É o Uma beca? meio, é o meio do filme. É o meio do filme. Yeah, sem dúvida. É tipo, para mim, o início é sempre a subir, depois o meio adormeci ali um bocadinho e depois até chegar ao fim, tipo a cena, e volta a ser épico. Agora pensando nisso, eu se calhar também ponho a parte em que eles estão na praia a enterrar o outro, mas depois perdia lá uma transição que eu curti bué. mas se calhar essa parte também não interessa muito, da praia. Aí dá, quer dizer, pode interessar, mas dá para ir à casa de banho na boa. Com o volume no máximo para ouvir de longe. E tá bom. Tu, André, tens alguma? Não, também não estou a ver assim nenhuma parte. Dá para E ir tu, tomar Bruno? um xixizinho. Eu tive dificuldades com a Paz do João Baião. É a primeira vez que eu tive dificuldades em encontrar, porque sempre que eu dizia, esta parte. Porque eu acho que, se eu for sincero, eu sinto um bocadinho como tu. Há ali o meio do filme, não tem aquele. Não, as cenas de. A cena do heist das esmeraldas. Sim. Não é uma grande cena. A cena do heist no parque de estacionamento também não é assim uma grande cena, mas são Aliás, cenas importantes para saber. Eu diria que essa parte está podre. Tipo, o ela- gajo a segurar os outros dois e ele... Essa cena é podre, Essa cena é bem da podre. Se calhar essa parte devíamos ter incluído no cenas que não envelheceram bem, porque essa cena essa cena dele a segurar e dos tiros é bem da podre. É verdade. Tipo, no Ganda Falha a seguir, né? Mas tu precisas dessa informação para saber o que é que portanto a informação é útil, mas as cenas não são
não são bem importantes, se calhar dá para fazer. Por Até isso é porque que eu estava a dizer. o que interessa mesmo, eu acho que tu tens razão, o que interessa mesmo é chegar ao barco. Yeah. Não, por isso é que eu Interessa estava a dizer. Eu tipo, não consigo dizer que é mesmo uma pausa João Baião porque não podes bazar. Eu sei, Yeah. tipo, Yeah. é Tu importante tens que sempre. saber porque é que eles estão a fazer aquilo, tens que saber que o Kobayashi e os Frame, yeah, como é que se diz os framed? tipo, os tramou, os. Yeah, que ele apresentou-lhes os documentos com a vida toda deles para saber que isto é Yeah. uma pessoa séria, que eles não têm como escapar a isto, se escaparem estão em apuros. Nós temos que saber isso tudo. Yeah. Yeah. Mas fazemos então a transição para a minha categoria preferida, que eu também tive dificuldades em encontrar grandes falhas, mas agora ainda estávamos a falar de umas que as cenas não são bem da boas, mas também o budget era pequenino, tivemos a Yeah. falar, yeah. Mas eis grande falha, plot holes que não afetam o nosso amor ao filme, mas que são inconsistências, perguntas sem resposta, falhas na história. Não tem. Tirando esses pormenores, por exemplo, esse tiroteio que foi meio podre, aquilo que o Yeah. Hugo já referiu da urina do Casa Souza, não encontrei plot holes, não encontro mesmo. Talvez a capacidade incrível do outro bacana do Verbal fingir que é um GIMP, tem um limp, né? Sim, Tipo, ele teve na esquadra bué da horas, foi mesmo, sabemos, ele é dedicado. é mesmo dedicado. Yeah, respect. Puta, ele mata os filhos. Yeah, respect. Yeah. Mas aí. Yeah. Hugo, tu tinhas uma minha- cena para dizer sobre isto, não é? Eu tenho aqui Tinha. cenas. Eu tinha, mas depois deixa de existir Kaiser Souza. Porque a minha cena é porque é que ele mata a família porque é que ele não mata os outros em vez de matar a família, estás a ver? Porque da mesma forma que deu tiros na cabeça das crianças e da mulher, podia dar tiros nas cabeças dos mafiosos. Mas eu depois acho que isso deixava é de uma boa existir o pergunta. Kaiser Souza. Porque ele tem mais Mas medo acho da que isso é uma família, boa porque está pergunta mais sem próximo. resposta. Uma boa pergunta sem resposta é: o Kaiser Souza existe mesmo ou isto é tudo invenção do Verbal Pois, para yeah. fazer o hype do Kaiser Souza? Eu acho que é mega invenção do Yeah. Verbal. Mano, o gajo era capaz Yeah. de inventar as histórias olhando para pósteres e para a taça de café. Verdade. Mano, Yeah. esse bacana é um gênio da invenção, puto. Verdade. Eu vou lutar contra mim mesmo, porque, como eu já disse, eu adoro este filme. Mas qual é o argumento deste filme? Porque é que o Kaiser Souza se deu ao trabalho de envolver esta malta? O que é que eles estavam a tentar fazer? Sobre o que é que o filme é? Yeah. O que é que o Verbal está a tentar fazer? O Verbal está a tentar ficar com 91 milhões. E matar o gajo que ele deixou fugir, não foi? Ou não? Pois, e matar o bacana que sabe quem ele é. Eu acho que Eu pus aqui eu acho que o Abel está a chegar ao ponto disto, porque este filme parece mais uma masturbação do Singer. Acerca do Lindo. twist. Lindo. Curioso, estás a dizer isso. Podes crer. Eu acho que é mesmo plot device, mesmo só para nós estar. É só um hype de twist, na verdade, porque o Kaiser Souza, o Verbal, porque é que ele os mete na prisão? Porque é que ele precisa daquela crew para ir roubar o barco, para ir matar o gajo que tem lá? Eu acho que tem a ver com ele conhecer a personalidade de cada um deles. E para desviar a atenção para já para construir ainda mais o mito do Kaiser Souza e depois para desviar a atenção dele próprio, né? Para o Keaton, principalmente. Yeah. Mas a cena que tu estás a dizer, Obé, ainda há bocadinho referiste, embora não tenha feito essa semelhança, porque são filmes diferentes, mas referiste o Tarantino, e aqui parece que o Kaiser Souza é um bocadinho tipo a mala do Pulp Fiction, não é? Tipo, porquê? O que é que ele quer? O que é que ele vai fazer? Yeah. Eu acredito que este filme tenha surgido assim. Aí, puto, vamos fazer um filme em que está toda a gente a tentar saber quem é este bacana. Tipo, eu acredito que isso tenha sido o ponto de partida. Yeah. Porque é que o Verbal se imagina como o António Bandeiras no mariachi? É verdade. Aquela cena dele com a explosão atrás dele, com o cabelo Com o comprido, cabelo comprido. parece.
Porquê que o Kevin Spacey é assim que ele se imagina como Kaiser Soze? Não tem cabelo, te digo. Ele está. Ainda Tu puderes cabelado. imaginar. Há descomplexado ali. Sinto que há ali um problema. E depois eu pus aqui, eu não sei se isto é para a grande falha ou só por cenas que não envelheceram bem, mas eu pus alguns dos outfits, são mesmo horríveis. Há um do Gabriel Byrne, quando ele se encontra com o Redfoot pela primeira vez. Ele tem uma camisa horrível, boeda larga, dentro das calças caqui que estão até ao umbigo, puto. Este é que é o mastermind de planeamento de... Puto, que gajo horrível. Tinha que partilhar esta brincadeira. Estes outfits não são nada. Muito bem. Mais alguém tem falhas? Não. Ok. Então, quem é que ganhou o filme? Para mim, claramente foi Kevin Spacey. Yeah, também pus Kevin Spacey. Também pus Kevin Spacey. Kevin Spacey neste filme é mesmo o campeão dos campeões. Yeah. Também. Eu gostei, e atenção, que eu Mas o gostei Kaiser. deles todos, por acaso, mesmo, como personagens. Eu adoro o Benício. Benício é... Yeah. Eu curti mesmo o Baldwin também, eu curto o Baldwin aqui, ele faz bem este papel de reckless, brainless. Yeah. Não é nada. Yeah. Essa é das melhores partes todas, puto, quando ele diz. Eles partem-se todos a rir. Eles fazem o corte rápido porque eles partem-se todos a rir. Muito bom. Saca motherfucker! Muito bom. Auge da carreira. Pá, Singer? posso Não? responder? Tu não podes? Pronto, o Hugo agora disse uma por acaso e é capaz de ser verdade. Deve ser, o Singer deve ser. O Singer não, eu acho que o Singer nunca mais teve nenhum reconhecimento artístico como neste filme. A partir daí foi sempre mais, o que é bem triste se dizer, mas mais Hollywood, mais super-heróis e não sei o quê, que no coração dos corações fazer filmes de super-heróis não quer dizer que seja menos artístico, mas para a vida, infelizmente. Eu não sei se é bem um auge, mas será um dos filmes mais conhecidos em que o Kevin Pollak entra. Não? Olha, boa, já. Mas É esse difícil o de saber qual é o auge do Kevin Pollak, porque ele fez sempre o ator secundário em filmes. E ele aqui é um dos principais, entre aspas. Pá, eu por acaso eu pus o Gabriel Byrne no auge. Porque Eu acho que é capaz de ser. eu lembro-me, pronto, lá está, já falámos aqui daqueles filmes que eram os únicos filmes que eu não me estava a lembrar, em que ele é um deles o antagonista, portanto é um dos principais, mas aqui é sem dúvida tipo preponderante, não é? No filme todo. Sim. Ele fez essa série recentemente, o In Treatment, em tratamento, em que ele é tipo a série é só sempre dentro do escritório de psicólogo, e ele é o psicólogo e tem tipo várias pessoas a entrar no escritório dele e é tipo a série é só isso. E eu acho que ele ficou outra vez meio famoso, mas eu acho que tu tens razão, acho que capaz de ter sido o auge de filme, sem dúvida que é o auge dele. Também acho que sim. Pois, ele estava aqui a ver, ele tem também Os Dias do Fim, História de Gangsters e o Hereditário, que é mais recente. Eu gostei bem do Hereditário. O Mas não é Hereditário eu ele, nunca vi, mas dizem quem é Toni Collette que faz o papel. Toni Collette que é a É a chefe, dona do ela filme. que boss, ela é mesmo boss. Se bem que Ela é demais, eu adoro. o gajo que faz de filho dela nesse filme é bem bom também. Eu não sei o nome, é um eixo aquele gajo. E o que é que puseste no auge da carreira? Então, eu pus o Spacey, não tanto por este filme, mas talvez por ser um ano em que ele faz também o Seven. E se calhar aí talvez possa ser o ano dele. Vá. Se não for aqui, é no American Beauty. Para mim seria sempre o Seven, o auge dele, para mim. Pessoalmente, porque foi o filme que eu vi que fiquei mesmo, quem é este bacana, quando eu vi esse filme. Mas acredito, quem acompanhou House of Cards, que também tenha sido tipo... Pois, Pois,
Ele fez mesmo o House of Cards fez mesmo reavivar da carreira dele. Ele ficou mesmo super popular. O House of Cards, acho que durante uns anos foi a série mais vista Não, era do mundo. incrível. Grande série mesmo. E ele é bem bom a fazer isso. É fazer de mal. E é bué a fazer de creepy. Yeah. Foda-se. Cabrão. Será que estava mesmo a fazer de creepy? Se calhar tinha muito para onde beber para a inspiração. Estás a ver? Ele é um ator de método. Sempre foi um ator de método. Yeah. Eu acho que ele é uma pessoa de método. O ator é que sempre foi o Kevin Spacey. Exatamente. Perdão. O Stephen Baldwin é sem dúvida o auge da carreira dele. Aí, pois Eu nunca mais vi esse irmão Baldwin na vida. Exatamente, claro. Os outros irmãos Baldwin, ele deve ter. Os irmãos Baldwin, no geral, devem ter bada problemas com o Alec Baldwin. Claro, deve ter. Alec Baldwin Aliás, ainda se está para ver quem é que pôs as balas verdadeiras agora na Podes arma. crer. Ainda se vai ver que foi o Steve. Acho que foi o Kevin Spacey. Eu pus aqui um auge da carreira que eu não sei se é, mas depois só para discussão se é o melhor twist da vida. Melhor twist? Querem que eu mande uns twists? Olha, eu para mim eu digo que é melhor. Só em 2001 há outro twist parecidíssimo, que é o da Score, com o Edward Norton também a fazer um papel semelhante de um gajo que faz Esse é com o De Niro, não é? É bom. Eu curti bem. Gosto bem. Com o De Niro e com o Marlon Brando. O Marlon Brando, Pois é. Mas lá, vou mandar aqui uns. Também tenho aqui alguns. Vou mandar uns twists. Sexto Sentido. Já ia dizer esse, para mim melhor. Império Contra-Ataque. Sim. Fight Club. Sim. Arrival. Só. Seven. Delícia. Primeiro só a Delícia. Seven. Planeta dos Macacos original. Old Boy. Old Boy, podes crer. The Others. Boa. Incrível. E tem aqui Memento. Isso é mesmo. E A Raiz do Medo. Era isso que eu ia dizer agora, porque esse para mim é demais. Ainda há outro. Dá-lhe. O The Game. Adoro esse twist. Grande filme. Eu não sei se esse filme é bom, mas eu adoro esse filme. É isso, eu também sinto isso, mas eu adoro esse movie também. Eu não sei se ele é bom. A primeira vez que eu vi esse twist, quando ele cai e está lá toda a gente, que twist. Mas que o Primal Fear, eu ia dizer, Primal Fear é bem bom. Essa apresentação ao Edward Norton. Esquece, épica. Uau. Edward Norton, para mim é mesmo. Adoro. E ainda mas o melhor twist sempre no Prestige e no Ilusionista também há bons twists. Atenção. Exato. É verdade, é verdade. Mas peço desculpa, isto não tem discussão. Eu sei que vocês gostam de outros, mas o Império Contra-Ataca é o melhor twist da história. I am your father é o melhor twist da história. Pois, essa é mítica. Mas o Sexto Sentido é. O Sexto Sentido é épico. Quando dá o twist e começas a ver tudo com outros olhos, é tipo. Eu fiquei. É isto, meu? Eu fiquei mesmo completamente. Eu posso admitir que, apesar de eu já ter visto este filme 350 mil vezes, sempre que a chávena cai, dá-me um arrepio na espinha do caraças. Peço desculpa. É um momento marcante, Em qual filme? Quando ele começa a ver neste que estamos a falar. Quando a chávena eu sou um gajo que tem as emoções muito Não faz sentido? Não, neste. Dos Suspeitos do Costume. Desculpa. A chávena cai, não me lembro da chávena cair. Quando ele descobre quando ele pensa que é o Kaiser Soze pela primeira vez, depois ele sair da esquadra, ele deixa cair a chávena. Para de olhar para o teu browser, puto. Olha para mim. Estou a olhar para mim. Os Suspeitos do Costume. Estava a ver que era Reis do Medo, não me lembrava. Falaram no Reis do Medo, queria saber o que era. Não sabes qual é? O Reis do Medo. Já sei. Agora já sabes. Tem banda sonora do Dulce Pontes. Fui bailar. O gajo traz a CD. Mas é mesmo product. Essa cena, eu sempre achei bem estranha, porque é mesmo product placement. Ele chega lá e diz assim: tenho aqui este. Mas porquê que eles queriam fazer tanto hype
da Dulce. Eu acho que eles não queriam fazer. Eu acho que isso é bonito porque eu acho que foi mesmo genuíno. O gajo deve ter ouvido aquela música, o realizador, ou isso, e deve ter achado que aquilo que lhe tocava mesmo. Epá, é a única hipótese que eu Uau. penso mesmo. Não estou a ver, Yeah. não estou a ver um Será que Tuga. foi, Um Tuga a será que foi o tentar- manager da Dulce? Pois, yeah. O manager da Dulce Ponte que disse assim: "Ei, vai ser este filme novo, Vai vou descrever. tentar impingir o CD da Dulce." Falar Yeah. em banda sonora, uma curiosidade. Já ainda vamos chegar lá, já vamos lá. Vamos lá. Ok. Tenho só mais um auge da carreira. Uhum. Pergunta, é uma pergunta. É o melhor nome de vilão de sempre? Pedro Isso Sousa. é capaz de ser. É fixe. É um bom nome. Fogo. Eu tinha aqui apontado Kaiser, é fixe. um ou dois. Dá-lhe. Afinal tenho mais um. Darth Se ainda não Vader, tens, meu. eu tenho mais um. Tens Darth Vader. Darth Vader é Darth Vader é um nome do é caralho. difícil. É Hannibal Lecter. Hannibal Não, mas Lecter. assim, Freddy Krueger também é grande nome. Pois é, meu. Ei, há grandes nomes de vilões. Não, mas espera, mas É. podemos também situar os vilões em diferentes patamares e planos. Este é um vilão, vá. Melhor nome Mistério. de É o me- pessoa real. Pessoa real. É o melhor nome de vilão misterioso. Yeah. Eu tenho aqui mais um. Eu tenho aqui mais um. Está à procura Que dos é? vilões. yeah. Como não sei se alguma vez vamos falar do Chaz Palminteri outra vez. Chaz é o melhor nome de ator de sempre, não é? É grande nome. Esses dois nomes, mano, Jazz Palminteri é qualquer coisa. É grande nome. Combinam mesmo bem, Ok. meu. Mesmo mega nome. E mesmo Olha- que descreve o bada bem. Eu não sei se há Yeah. pessoas que têm nomes que não parecem deles. O Chaz Palminteri tem mesmo o nome perfeito para ele. Pois, e o Schwarzenegger também. Também é perfeito para ele. Aos da carreira, eu pus, não pus, mas lembrei-me agora. Há algum filme que tenha que o retrato robô tenha tanta importância? Para o twist? por exemplo? Se Por acaso calhar não me há. lembro também. Se calhar há. Eu acho que há. Eu tenho a ideia que há. Vais Retratos robôs pesquisar foi uma aqui. cena também 90s. Bué. Isto é bem exato. Isso é que Yeah. costuma ser raro. Eu tenho a Este ideia que há mais. Mas já viste se fosse este filme não podia ser feito hoje em dia, porque o robô chega por fax. Se o gajo tivesse mandado Pois é. por mensagem, tinha o Já tinha verbal chegado. tinha sido apanhado. Tinha sido Yeah. apanhado logo na altura. Esquece, não dá. Há coisas que True. mudam. Yeah. Yeah. O fax, não sei se envelheceu bem ou se não envelheceu bem. Mas O fax eu está acho morto, mas está por outro morto, dia mas está fixe. o No filme é estilo fixe. da cena de fax, cenas a chegarem por fax é uma cena que fica sempre bem. Isso vai voltar, de certeza. Então, tu estás aí a comprar keyboards que fazem barulhos dos anos 80. É verdade, Sim. é Não verdade. te admires que vais começar a ouvir um. Lindo. Lindo. E o É vinho como do ao vinho Porto. do Porto. Quanto Eu não mais sei porquê. velho, melhor. Eu não sei porque eu escrevi aqui Gabriel Byrne como uma das cenas que era como ao vinho do Porto. Já não me lembro porque é que escrevi isto. Epá, eu Se calhar, escrevi. Gostei eu de escrevi. ver, se calhar foi isso. Eu escrevi, yeah. Que eu gosto bem desse ator. Ele é bem intenso, é fixe. Gosto bem. Envelheceu bem. Não, envelheceu bem no sentido em que agora vi e fiquei, é lá, é uma boa prestação, sim senhor. É lindo. É. Epá, eu depois. Diz, Miguel, diz. Eu ia dizer que eu pus o plot twist. O plot twist envelheceu bem bem na mesma. Tipo, Já, também vai pus isso. surpreender. Eu pus o Del Toro, porque o Del Toro, a partir daqui, o Del Toro ficou um Monstro. household name. E ele é mesmo, o gajo é mesmo um Percebe. super ator. Percebe. E ele também foi ficando melhor. Também. Epá, e depois eu venho sempre à cabeça que tu ainda não viste o Delírio em Las Vegas, não é? Bem? Aí, vi, pois é. É uma das minhas maiores, Podes maiores crer. falhas. Não, mas iremos ver. Pô, Iremos ver e vais a ti, viu? O Del Toro aí está. Ei, Del Toro, tudo mais. Meu Deus. Yeah. Estou ansioso. Mas eu pus aqui uma cena que é uma técnica, e vocês sabem qual é essa técnica, mas eu nunca sei o nome. Que é o Split Focus Diopter. Que aquilo é tipo uma lente, metade de uma lente que se mete à frente da câmara. E então, para fazer com que o ator que está mais longe no Mais background
fiquem os dois focados, estás a ver? E cria aquela sensação estranha para quem está a ver. Ok, lindo. E essa cena é linda, por exemplo, no Tubarão, quando está o Brody está na praia a olhar para uma mulher que está a nadar, está o pai de alguém, um cidadão, a falar com ele, e tu vês ela no mar focada e o gajo que está a falar com ele focado também. Essa técnica, quem usa bué também é o Tarantino, usa bué essa cena. Pá, eu adoro, eles estão. É quando estão os dois detetives no gabinete, que um está sentado e o Chess está mais perto da Yeah. câmera. O Chess está mesmo bem da perto, o Chess está tipo assim. Exatamente, yeah. Isso é E fixe, é, estão os isso dois mexe. focados, pô, isso eu adoro. Yeah. Boa dica. És ganda geek, maravilha. Ainda bem. A próxima categoria é se fosse eu a escolher. Eu tive dificuldades com as nossas próximas categorias, com se fosse eu a escolher e com a adaptação portuguesa hoje, portanto eu espero que Pela vocês primeira saibam. vez. Eu andei Não 2 pus dias nada. a fazer isto. 2 dias. 2 dias, eu Então vou dá-lhe. salvar isto hoje. 2 dias. Doug, salva isto. Primeiro, vocês acham que, por exemplo, se o filme fosse com a mesma história, com o mesmo plot, se o filme fosse realizado por outra pessoa, e podíamos inserir aqui o elenco do Reservoir Dogs? Tipo, são 5 também. Yeah. Não é bem a mesma coisa, mas pronto, eu vou passar à frente. Mas a vibe. Para o realizador eu trocava e metia o David Fincher, que eu acho que ele ia dar ia David trazer aqui Fincher outra coisa. tinha arrebentado esse filme. É assim, pronto, Era outro filme. era outro filme. Este filme, o que tem. A cena é que este filme, eu sinto que ganhou o estatuto de culto e teve a importância que teve, mas o filme em si parece uma beca para ser degustado de uma forma mais light. Mas pronto, mas o gajo acertou na batata. Eu continuo, desculpa. Para o Keaton pus o Sean Penn, tive a dificuldade com o Keaton. O McManus, que é o Baldwin, Sim. pus o Tim Roth. Ok. Assim ver o Reckless. Lindo. O Fenster, que é o Del Toro, pus o John Turturro, que eu gosto bem do. Claro. Muito bom, minha escolha. O Hockney pus o Russell Crowe. Não sei, deve ser só pela aparência dele. O Sargento Jeffrey pus o Seymour Hoffman. Ok. Mas quem é o Jeffrey? É o outro que aparece pouco. Sim. É o gajo do escritório. Sim. O Cuyan pus o Harvey Keitel. Ok. Que é o gajo que entrevista Maravilha. o. Eu tive bem de dificuldades com o Cuyan, porque com o Dave Keown, porque é preciso um gajo que eu gostei. O De Niro e o Christopher Walken e o Al Pacino tiveram para fazer esse papel, mas eu tive dificuldades em imaginá-los a perder no fim. E eu acho que o Chaz é bom a perder. Eu ia ficar bem triste se o Robert De Niro perdesse, tivesse a mania que era mesmo bem esperto e depois perdesse no fim. Pois é. Puseste alguém para o Verbal? Pus o Cillian Murphy. Cillian Murphy, ok. Foi interessante. Mas eu tive muita dificuldade no Verbal. Eu só tive um. Eu só escolhi, aliás, tanto nesta como na adaptação portuguesa, é a primeira vez que não pus ninguém na adaptação portuguesa, mas condicionado por aquilo que vos disse pré-pod. Mas para o Kaiser, para o Verbal, pus o Dustin Hoffman. Assim na Península é bem bom. Ok. Claro, a fazer aquele remembering do Rain Man. O Redfoot era convidaram o Chris Cornell para fazer de Redfoot. Era só uma curiosidade. Sério. Por acaso ficava bem. Não puto Chris. Vocês também vão tentar arrebentar com o meu coração, falar do Benfica, falar do Chris. No detetive, para o lugar do Giancarlo Esposito, pus o Lance Reddick, o gajo que morreu há pouco tempo, que é do The Wire e do Oz. Já sei. Também ficava bem. Pronto. Essas foram as minhas escolhas. Não, Kobayashi. Pois é, falta o Kobayashi. O que fizeste? Estou indeciso entre estes dois. O B.D. Wong, que é o cientista do Jurassic Park, o japonês, e o vilão do Mr. Robot, ou o Viggo Mortensen. Eu acho que o Viggo é capaz de ser. O Viggo era capaz, Viggo era capaz.
Tinha respeito, já. É duro. Excelente. E adaptação portuguesa? Ninguém tem. O André Tem. acho que tem. Também Não tem nada. Ah, percebi que o André Tu tinha. tens, Hugo? tenho tudo. Tenho Eu tudo. lindo, uso. lindo, Tens lindo. bada forte nesta que dá-lhe. Obrigado. Por favor. 2 dias, mano, a escolher isto é surreal. Para o McManus pus o Pedro Lajinha. Ok, boa. Aí, Pedro bom. Lajinha. Maravilha. Boa dica. Bom ator, mano. Pedro Lajinha. Pois gosto é. de ver. Para o Hockney pus o Afonso Pimentel. Bom ator também. Para o Cuian pus o Marco Delgado. Só porque eu não Ok. sabia quem é que ia pôr, e é o mais parecido com o Chaz. Para o Giancarlo Esposito pus o Waddington. Não é Ok. da mesma etnia, mas pronto. O É bom. Fenster pus o Corrula. Ok. Nice. O Sargent Sim, Jeffrey Corrula foi a pus o Sargent Jeffrey pus o gajo do Médico de Família, que eu nunca sei o nome. Fernando Luís. Fernando Luís. Isso, exatamente. Isso, Fernando Luís. E uma curiosidade sobre o Fernando Luís que eu sinto sempre a necessidade de referir quando ele vem o nome à baila, é que eu a primeira vez que tive contato com o Fernando Luís foi efetivamente no Médico de Família. Eu odiava o Médico de Família, puto. E eu achava que ele era mesmo podre, puto, máximo. Yeah, E não esquecer que depois ainda fez o Max, não é? Max, yeah. Mas quando vi a primeira vez uma peça de teatro com o Fernando Luís, eu fiquei boquiaberto, puto. Foi das poucas atuações que eu fiquei mesmo completamente Yeah. Ele é bué mesmo bom. crazy, puto. O gajo bué da bom, puto. Bué bom. E por isso tenho que Mesmo. dar esse shout-out. Eles ficam sempre condicionados pelo formato de telenovela, né? Yeah. Aqui não é bem série, é mais telenovela. Ficam True, sempre true, condicionados por isso. E por acaso, uma boa escolha. Boa escolha. O que é que me falta? Falta aqui a Idi, a mulher do Keaton, pus a Margarida Villanova. Ok. Yeah. O Verbal, não sei bem, podia ser o Difícil. Ivo Canelas ou o Nuno Lopes. Eu tinha posto outro também, que era o António Pedro Cerdeira, mas esse passei para o Keaton. Por acaso o António Pedro Cerdeira parece mesmo o Keaton, puto. Yeah. E para o Kobayashi pus o. No princípio tinha posto o Canti Castro, o cota do Fintas e Fintas, Yeah. mas depois fui para o Vitor Norte. Perfeito. Tiveste bada forte nesta categoria. Muito forte. É sério, esta foi das melhores, puto. Muito bom. Maravilha. Difícil. Maravilha. Respect. Dicas interessantes que encontramos online. Há bocadinho ia falar de uma, na banda sonora, que este filme, a banda sonora foi feita por uma, não é tudo, mas por uma meia-irmã da Liza Minnelli, Uou. Liza Koza. Hum. Liza Koza. Liza Souza. Ai, desculpa, não tenho curiosidade nenhuma, desculpa, era isto. Eu tenho várias, se alguém quiser. Eu também Dá, tenho. claro. Dá-lhe aí. Eu tenho no line-up, eles estão-se a rir porque eles estavam-se a tentar fazer rir uns aos outros, especialmente fazer rir o Gabriel Byrne, que é supostamente mais difícil de fazer rir. Ok. E por isso é que eles tiveram sempre e o Bryan Singer estava bem chateado porque demoraram bem tempo a fazer a cena. Eles não fizeram nada à cena como ele queria que eles fizessem. Ainda bem. E às tantas ele basicamente desistiu e guardou das imagens que eles tinham deles a rir ele basicamente desistiu. E uma das razões pelas quais eles estavam a rir é porque o Benício Del Toro estava sempre a cagar. Eu vi isso. E mesmo humor juvenil, e eles não conseguiram parar de rir. Yeah. Outra Ainda curiosidade bem, é que ainda bem porque que, esta cena que eles... me parece mesmo real, puto. Parece mesmo Yeah. publicidade real. É real. Pois é real. Yeah. Quando o Redfoot atira o cigarro à cara do McManus, não era para ser na cara, ele acertou-lhe na cara sem querer, era para atirar ao peito, mas o gajo acertou-lhe na cara. Mesmo na cara, puto. Mesmo na cara. E eles fazem o corte imediatamente para não. E ficaram com
que ficaram com a gravação dele a levar com o E- cigarro na boca. E esse corte é feito bem rápido porque o gajo que faz Redfoot, o Peter Green, foi logo a correr ter com ele para perguntar se ele estava bem. Ah, ok. Yeah. Aí, mas estava da boa essa Pois parte, está, era pois tirar está. mesmo à cara. Usaram para o marketing do filme, foram usados a frase Who is Kaiser Soze em placares e em autocarros pela cidade, por LA. Claro. Ok. Criar o Jadcast. Claro. Criar o hype do Who is Kaiser Soze. Lindo. O Dave Coulier, o agente dos Customs, como eu já disse, estava a ser o Christopher Walken, o Robert De Niro, e o Al Pacino chegou a ler para ficar com o papel, mas decidiu não fazer porque tinha acabado de fazer o Hit e não queria fazer de polícia outra vez. Ok. Os atores não sabiam que o Del Toro ia fazer aquele sotaque e às vezes eles não conseguiam mesmo perceber o que ele estava a fazer, e algumas das cenas eles dizem What did you say? E é porque não perceberam mesmo É verdade. o que ele Lindo. disse. Yeah. Na cena do mijo, eu tentei-me conter há bocado para não falar da cena do mijo. Ok, o que é que vem aí? Yeah. Logo na cena inicial há um hint que o Verbal é o Kaiser Soze, porque na cena do mijo, o mijo é bué espesso, apaga, não sei se vocês repararam, mas aquilo é meio gooey e espesso E quando ele está a disse que quando era acertar. puto era desidratado. Ele e o xixi todo desidratava, ele diz ao agente, I'm really thirsty, I used to dehydrate as a kid. One time it got so bad, my piss came out like snot. I'm not kidding, it was all thick and gooey. E é tipo referência ao mijo que apaga o fogo logo no início, no início do filme. Na cena em que o agente Kuyan atira o Verbal para o chão, logo no fim, quando ele está tipo, não, tu sabes mais do que estás a dizer. Há uma voz do. Eu fui rever o filme para ter a certeza que isto era verdade. Ele diz: I did kill Keaton. Ele diz que matou o Keaton nessa cena, mas como o Chaz está a falar por cima dele, nós não ouvimos e o Chaz não ouve. Mas eles deixaram essa linha de propósito lá no filme. Está tipo escondida no filme. E Soze em turco means verbal. What? Yeah. E quando ele levanta os bens a bazar da esquadra, ele apanha o relógio e o isqueiro dourados, que na primeira cena do filme, quando ele está a matar o Keaton, ele tem o isqueiro. É verdade. São essas que eu tenho. Puto, mas assim, isto agora que tu acabaste de me dizer, acabaste-me de explicar que para os turcos este filme foi podre. Pode ter sido, eles podem ter percebido imediatamente quem é que era o. Imagina, estás a ver em inglês e este é o Kaiser Verbal. E a personagem chama-se Verbal. É tipo os alemães que foram ver o Star Wars, Dark Vader. Mas eu acho que não é, literal. Eu acho que não é literal. Eu acho que Soze é qualquer coisa, quer dizer pessoa que fala demasiado. É muito verbosa. Ele diz isso. Há uma frase qualquer, I never shut up. Foi falado ele diz no início também. Ok. Os turcos apanharam logo a cena. Quem é que tem mais curiosidades? Eu tenho, existe mesmo uma pessoa chamada Kaiser Soze e é realizadora e argumentista e é alemã. Deve ter adorado Nasceu em 1970. Então. Podes crer. Não, mas tenho aqui outras. O Gabriel Byrne ficou um bocadinho chateado porque ele pensava que ele era o Soze e ele não soube até ao final. Ok. E o Del Toro fez aquela fala dele para ninguém perceber propositadamente, e segundo o Del Toro ele inventou que o Fencer era um Black Chinese Puerto Rican Jew. Dica. O Soze, eu adoro. Posso fazer mais uma vez? Diz. Fazer mais uma vez? In him in the back. I'll flip it for real. O Soze está no lugar 48 dos 100 vilões, dos 100 heróis e vilões. O 50º é o Alonso Harris do Training Day, é o amigo do Diogo. Os três primeiros são o Hannibal Lecter, Norman Bates e o Darth Vader. Ok. E tinha aqui outras, mas já falámos. Norman Bates é o do Psycho, não é?
Tinha aqui outras, mas já falámos delas mais atrás. Yeah. Temos mais curiosidades? Curiosidades? Mas não. Então, há algum nome melhor para o filme? Limp. Ah. Não é melhor. Então, mas Limp não dava logo o game. Claro que todo estava a ser como é que se diz? É assim, Sarcástico. Who is Kaiser Souza, né? Isso é um nome de base. Foi o que eu pus também, a base. Yeah. Ou só, então podia se chamar o Twist. O filme podia se chamar No Fim. No fim, o Kevin Spacey é o Kaiser Souza. Então, O filme podia se chamar Investigação Suspeita. Parece o nome do episódio. Parece o nome do episódio de CSI, pai. não é de CSI, daquele NCSI. Os 5. Os 5. É, uma aventura. Já agora. Uma aventura, os 5. Olha, mas por acaso podia ser uma aventura na Califórnia. Que eles vão para a Yeah. Califórnia. Yeah. Police Lineup. Os Marotos. O que é que vocês queriam levar para casa, colecionáveis do filme? Olha, eu queria o outfit do Benício Del Toro. Pausa. Aquela E pausa. deixa-me também dar o props aos outfits, aos vários outfits do Kevin Spacey durante o filme, que ele está pausado Sim, com sim, aquelas sim. florais. Sim, acho que ficou bem na personagem, é. Acho que ficou bem nos personagens, como que diz, na merda do outfit, que escolheste. Não, o Não. outfit dele, porque faz mesmo credível que ele nunca seria o Kaiser Souza. Sim, isso é que verdade. faz crer. Yeah, é verdade. Obrigado, Miguel. Safaste. Quem é que tem mais colecionáveis? Eu tenho a mala com as indicações para cada um, com as histórias de cada um. Ok, Os será um envelopes. colecionável. Tenho mais uma curiosidade sobre essa mala. Os envelopes Qual? foram entregues pela ordem em que eles morrem. Primeiro é para o Benício, depois é para o Kevin Pollak. Yeah. Nice. É boa. Foi de grande dica. Isso é grande dica. Yeah. Eu queria também o isqueiro do gajo, do Sousa. Claro. Nice. Eu pus a caixinha que tem os cigarros no escritório, que tem um close-up logo no início do filme. E queria as pedras preciosas, porque é mais uma curiosidade que eu guardei para aqui, é que as pedras preciosas eram mesmo pedras preciosas verdadeiras, eram mesmo esmeraldas que eles tinham, Tu também queria, Eu meu. também queria, foram emprestadas ao filme como prop. Era um filme com orçamento baixo, mas conseguiu ter esmeraldas. Não sei como é que fizeram isso. Vai ficar mais caro se calhar fazermos esmeraldas falsas. Pois Assim, se calhar é mesmo essa a razão. Não tinham como fazer pedras verdes, tiveram que mesmo pedir emprestado. Emprestado. Yeah. Eu queria o Ideias taco. Não, diz. Eu queria o Desculpa, taco. André. Eu queria o taco que eles estão a jogar snooker quando aparece o Kaiser. Não é o Kaiser. Quando aparece o Kobayashi. Kobayashi, Perdão. Yeah. Há um taco que o Gabriel Brown está a usar. Eu queria esse taco. Nice. Ideias para sequela, prequela ou TV. O que é que aconteceu no dia a seguir ao filme? Eu tinha uma ideia que não era bem para depois. Era tipo quando aquela equipa estava composta, estás a ver? Era uma série sobre os vários assaltos que eles fizeram mais do que aqueles que aparecem no filme. E um deles era eles assaltavam a Marquise do Ronaldo quando a Marquise não existia. Não, o Marquise não chegou a existir. Não chegou a existir? Não, então não deixaram construir. Eu acho que não foi construída. Não deixaram construir, depois a notícia foi essa. Ok, então. Eu Pronto, tenho fica uma a ideia fantasia. uma ideia para um reality show a seguir a isso, a isto tudo, e depois do Kaiser ser mesmo já conhecido e ter uma família, e era um reality show em casa dele, que é Casa Souza. Não tenho mais. E tu, tens alguma sequela?
Não tenho nada, não tenho nada. Eu escrevi, infelizmente as sequelas vão ser os docs sobre o Kevin Spacey, os comentários todos sobre, É verdade. sobre o Kevin Spacey. Infelizmente é mesmo isso que vai acontecer. Pode escrever. Yeah. Categoria última. Lição de vida. O que é que aprendemos com este filme? Eu aprendi que os anos 90, 2000 tinham mesmo um fetiche por twists com pessoal com deficiências. É verdade. Grande lição de vida, meu puto. Excelente. Quando estiveres na merda, lembra-te disto. Os anos 90. A lição de vida neste filme, para mim, tem várias nuances, mas para mim é não julgues um livro pela capa. Então, repito, O polícia já nunca, nunca acreditou que seria aquele bacana. Apenas porque ele era disabled. Os olhos enganam, as aparências iludem. Exatamente. Qual é a tua, Hugo? Eu também. Eu não também tenho, vi. mas se calhar poria, tipo, cuida da tua família para depois não teres que a matar todos. Oh my God! Não sejas criminoso para eles não serem violados, não sei. Mas não pus nada, não pus nada. Sejas criminoso. Essa frase é mesmo catchy. Não sejas criminoso para eles não serem violados. Muito bom. E agora não apanhaste-me de surpresa. E tu, Quando Bruno? se fores interrogador, presta atenção a tudo o que está no local do interrogatório. Se tiveres a beber café, Não, eu pus a mesma que tu. chave. Eu pus a mesma que tu, pois os olhos enganam, as aparências iludem. Mas eu tinha guardado para esta conversa que já tivemos um bocadinho antes sobre a arte artista. E o desconforto ou não que nós sentimos a ver arte que pode potencialmente ter sido feita por monstros. Yeah. E Olha, lembrei-me do exemplo da glorificação que nós fazemos a músicos que estão mesmo na merda, mas isto não é bem a mesma coisa, porque normalmente esses só fazem mal a eles próprios, coitadinhos. Fazem menos mal às pessoas à volta do que estes. Então Eu é acho que tipo... diz, André, vai. Eu acho que é bem fácil nós, como seres humanos, celebrarmos feitos por pessoas horríveis. Olha, a nossa história é feita disso. Yeah. Né? Um dos meus grandes heróis era o Bartolomeu Dias. Será que é que ele fez? Ou o Diogo Cão. Eu não sei o que ele fez. Olha o Gandhi. Símbolo de paz. Olha a Madre Teresa de Calcutá, uma narcisista do caraças. Nós não ajudou vamos... pessoas, ajudou. Mas era uma narcisista. Nós não vamos resolver este arte versus artista. Eu só queria saber a vossa opinião, porque... Eu acho que é bem Diz. subjetiva. Acho que é bem subjetiva porque eu percebo bem e eu acho que isso é uma cena bem facciosa que nós temos cada um dentro de nós. Porque é como tu disseste, há bem artistas e músicos que eu consigo fazer isso muito melhor do que outros. Certo. Tipo, e é como tu disseste também inicialmente, e ainda está para ser julgado, não é? Pois, na verdade, essa parte é sempre complicada, né? Porque o Kevin Spacey, eu acho que não tenho a certeza, mas eu acho que ele ainda não foi julgado por nada. Condenado não foi de certeza, porque eu acho que ele está ainda em liberdade. Vai entrar em filmes, pô. Portanto, ele ainda está a viver a vida dele e é bada fodido, bada lixado. Esse perdão. De julgar. Apesar de no caso destes dois, há mesmo fogo, há fumo como ao caraças. Há bué fumo. E então, é só porque, como estava a dizer antes, no caso destes especialmente, no caso do Kevin Spacey, é só porque as personagens dele, a creepiness das personagens dele faz com que seja mais difícil. Se for, no caso vou dar um exemplo que se calhar não é bom, mas é no caso do Michael Jackson. Eu adoro a música do Michael Jackson. A música do Michael Jackson não tem muita relação com as acusações diretas do... Se ele fez as cenas que foi acusado, que espero que não. Tipo, a música dele não está necessariamente relacionada com a performance, com a vida dele. Neste caso,
as personagens do Kevin Spacey são todas bué da creepy, man. Yeah, é verdade, é verdade. É bué da difícil. É difícil. Yeah. Portanto, eu gosto bué do Usual Suspects, mas admito que foi-me difícil ver o Kevin Spacey. Yeah. Eu Sempre admito que não me lembrei disso nem uma vez enquanto estive a ver. Yeah. Mas percebo, ainda percebo bem. isso, percebo a cena da ligação, porque realmente as personagens dele são sempre assim. Eu tenho outro exemplo. Eu adoro o Woody Allen. Eu sei que há muita gente que não sente o Woody Allen, que nunca sentiu, e eu acho que é por isso que há muita gente que está disposta a dizer que o Woody Allen é ganda pedófilo. Porque Sim, porque ele mesmo tem o ar quirky dele ajuda bué, yeah. E filmes dele em que ele está no Manhattan, a namoradinha dele está no liceu e tem 17 anos. Pois é. Puta, é bem difícil. Eu adoro o Woody Allen, mas é bem difícil. Mas é bem difícil. Se bem que eu vou fazer a defesa do Woody Allen e vai-me soar mal, quem me estiver a ouvir, em Nova York, a idade de consentimento é 17 anos. Mano, não digas isso, não falo isso. Eu sei, peço desculpa, eu sei como é que soa, eu sei como é que eu acabei de soar. Sim, mas é verdade. Verdade. Absolvido de todas as acusações, já foi julgado e foi absolvido, ninguém o condenou. Mas espera, mas ele não está a andar com a sobrinha ou o que é? Não, foi com a filha adotiva. Yeah. A filha da Mia Farrow, a filha adotada da Mia Farrow. Yeah. Vamos guardar essa conversa para um filme do Woody Allen que tivemos. Ok. Mas deixa-me outra vez defender o Woody Allen. Ele está casado com essa. Ele está casado com essa pessoa há 40 anos. Não foi ele não teve com essa miúda e depois teve aquele padrão de ter bué de miúdas novas. Ele arranjou essa miúda nova e ficou casado com ela para sempre. Yeah. A gente sabe lá da vida dele. Se calhar todos os ganda pedophile ring. Há quem chame grooming. Mas eu só queria partilhar a minha dificuldade. E é difícil, as pessoas, a generalização, né? É sempre difícil, tu não sabes, cada caso é um caso. Eu admito que não consegui desviar, não me consegui desviar desse assunto quando estava a ver o filme com o Kevin Spacey. Nem sabia que o Bryan Singer também era mais ou menos do mesmo estilo. Sabia, por acaso. Mas não me consegui desviar. Não estava à espera, não sabia também não. Mas consegui separar o ator do personagem. Eu consegui, é um esforço, mas acho que é apreciar o filme para viveres a vida de uma maneira correta, porque senão vais estar sempre a avaliar os filmes porque as pessoas que gostas ou não gostas e não pelo filme em si. Sim. Eu consegui apreciar o filme e estar ali presente, mas estava sempre ali aquilo ali no background. Mas não deixei de olhar para o Spacey e de achar que foi uma grande performance e que é se calhar uma das melhores performances dele. Sim, isto não está em causa o facto de ele ser bom ator ou mau ator. Está em causa onde é que ele vai buscar a inspiração ou creepiness. Isso é que é chato. Mas deixa-me fazer o loop com o que nós dissemos inicialmente, é que os olhos enganam e as aparências iludem. Por isso é bem difícil não julgar, é uma qualidade bem importante e se calhar é a lição de vida deste filme. E eu estava a pensar que há boa mais gente envolvida no filme. Mais gente envolvida no filme. Não ser rápido a julgar. Mais alguma nota final para os suspeitos do costume? Achei uma ideia gira, tipo os suspeitos do costume, até o nome e tudo. Ok, juntas aqui o pessoal que está sempre a ser acusado e depois eles juntam-se porque realmente estão sempre a ser acusados. Então, basicamente, quase que a lei os juntou mais do que o crime. Maravilha. Não mencionámos isso é bem bom, porque eles falam disso na cela quando estão juntos. O Benicio del Toro diz: eles fazem de mim um criminoso. E o Kevin Pollak diz: mas tu és um criminoso. E o McManus aproveita eles estarem ali juntos para dar o planozinho. Aquele olhar a seguir esta quadra todo mais. Todos olharem uns para os outros. Então, sem mais, este foi mais um podcast das produções de Show de Adiar, um projeto de podcast para matar saudades passadas, presentes
e futuras. Obrigado, meus queridos.